Bom dia, turminha do quinto ano A, tudo bem com vocês? Hoje teremos a nossa segunda aula da disciplina de matemática. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2021. Então, hoje nós continuaremos estudando sobre o sistema de numeração decimal. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o valor relativo e o valor absoluto de um número. Então, o valor relativo é o valor do algarismo dependendo da posição que ocupa no número. Por exemplo, o 3 na unidade, ele vale 3. O 3 na dezena, ele vale 30. O 3 na centena vale 300. O 3 na unidade de milhar vale 3.000. O 3 na dezena de milhar vale 30.000. E o 3 na centena de milhar vale 300.000. Então, esse é o valor relativo. Dependendo da ordem, que o número está, ele tem um valor relativo, que é o valor em unidades. Agora, o valor absoluto é o valor do algarismo em si, não dependendo da posição que ele ocupa. Então, o valor absoluto é o valor que está apresentado ali no número. Então, vamos ver o exemplo aqui. Então, aqui nós temos a primeira classe, que é a classe das unidades simples, a segunda classe, que é a classe das unidades de milhar. Então, só relembrando aqui, nós temos a primeira ordem da unidade, a segunda ordem da dezena, a terceira ordem da centena, a quarta ordem da unidade de milhar, a quinta ordem da dezena de milhar e a sexta ordem da centena de milhar. Então, vamos agora ver o valor relativo e o valor absoluto desses números. Então, aqui na unidade, o valor relativo e o valor absoluto serão iguais. Então, o 3, o valor relativo é 3 e o valor absoluto é 3. Na dezena, o 0, o valor relativo é 0 e o valor absoluto é 0. Então, quando for 0, o valor relativo também será igual ao valor absoluto. Agora, aqui na ordem das centenas, 9. O 9 é o valor absoluto, é o valor que a gente está vendo ali, É o número que a gente está vendo na ordem. E o valor relativo é quantas unidades o 9 vale na centena? 900 unidades. Então, o valor relativo, 900. Agora, vamos para outra classe, que é a classe da unidade de milhar. Então, aqui, a unidade de milhar, o 5. 5 é o valor absoluto. E o valor relativo é quanto 5 vale na unidade de milhar. Quanto que ele vale? Ele vale 5.000. Então, o valor relativo, 5.000. Agora, nós temos o 5 na dezena de milhar. Na dezena de milhar, o valor relativo do 5 é 50.000 e o valor absoluto 5.000. Agora nós temos a ordem da centena de milhar. Então, o 4 na centena de milhar, o valor relativo é 400.000 e o valor absoluto é 4. Arrumem aí na atividade de vocês, peguem ela e coloquem o 4 aqui no valor relativo para ele ficar 400.000. Agora vamos para as atividades. Atividade 1. Complete o quadro dando os valores absoluto e relativo de cada algarismo em negrito. Então, aqui nós temos o número, aqui nós temos a coluna do valor relativo e a coluna do valor absoluto. Então, o primeiro número ali, 4.784. O número que está em negrito é o número mais forte, Então, é o 7. Para isso, vocês vão ter que primeiro analisar qual que é a ordem que ele está. Então, vocês começam verificando da direita para a esquerda. O 4 é das unidades, o 8 da dezena e o 7 da centena. Então, o 7 na centena, ele vale 700, que é o valor relativo. E o valor absoluto é o valor o número que está aparecendo aqui, o algarismo que está aparecendo, que é o 7. Isso vocês vão fazer para os demais números. Atividade 2. Estabeleça o valor relativo do algarismo 5 nos números abaixo. Então, agora eu quero apenas o valor relativo do número 5, para vocês verificarem que o número muda a quantidade dependendo da ordem que ele está. Então, aqui na letra A, nós temos o número 1.345. Então, o 5, ele está na ordem das unidades. Então,
o valor dele é 5 mesmo. Agora, na letra B, nós temos o número 54.231. Então, aqui na letra B, o 5, ele está, vamos ver em qual ordem. Então, o 1 está na unidade, o 3 na dezena, o 2 na centena, o 4 na unidade de milhar e o 5 na dezena de milhar. Então, na dezena de milhar, o 5 vale 50.000. Certo? Agora vamos estudar um pouquinho sobre o antecessor e o sucessor. Então, é para a gente relembrar, né? Então, o antecessor é o que vem antes. Então, a palavrinha ali já diz antecessor, né? O que vem antes. E o sucessor é o que vem depois, de 3. Escreva o antecessor e o sucessor dos numerais. Então, a letra A, o número é 12.352. Qual que é o antecessor do número 12.352? O número 12.351, né? É o que vem antes. E o sucessor, o que vem depois, é o 12.353, certo? Então, o que vem antes e o que vem depois. Agora, vamos para a atividade 4. Resolva as situações problema. A. Uma farmácia possuía em seu estoque 550 frascos de álcool em gel. Comprou o triplo da quantidade que já tinha para atender os seus clientes. Com quantos frascos de álcool em gel a farmácia ficou? Então, ela comprou o triplo. O que é o triplo? 3 vezes, né? Então, aqui vocês precisam, né, fazer 2 operações. Então, qual é o triplo de 250? E depois, o resultado, somar com quantos a farmácia já possuía. A B. Na farmácia, um cliente comprou um frasco de álcool em gel por R$ 12,50. Ele pagou com uma nota de R$50. Quanto o cliente recebeu de troco? A C. No estoque da farmácia havia 150 máscaras. Foram vendidas 30 máscaras pela manhã e 40 durante a tarde e 15 no turno da noite. Quantas máscaras sobraram no estoque para serem vendidas no dia seguinte? Então, façam as operações aí para vocês descobrirem. E resposta completa. Quantas máscaras sobraram no estoque para serem vendidas no dia seguinte? Sobraram máscara no estoque para serem vendidas no dia seguinte. Resposta completa. A 5. Resolva as operações abaixo. Então, aqui nós temos as operações de multiplicação, as operações de divisão, as operações de subtração e as operações de adição. Então, como que resolve essa operação aqui, ó, de multiplicação, quando o multiplicador é composto por 2 algarismos? Então, primeiro você tem que resolver, né, o algarismo. Primeiro você tem que fazer a multiplicação do algarismo que está na casa das unidades. Então, aqui no caso, o primeiro, o 4. Então, você vai pegar o 4 e vai multiplicar por todos os números do multiplicando, que são os números que estão na linha de cima. Então, 4 vezes 3, 12. Baixa aqui o 2 e sobe o 1 na direita do número multiplicado. Tá vendo? Eu multipliquei 4 vezes 3, deu 12. Eu abaixo o 2 aqui na casa das unidades e subo o 1 aqui na casa da dezena. Então, agora 4 vezes o 0, 0, mais 1 que está em cima, fico com 1. Agora, 4 vezes o 2, 8. 4 vezes 1, 4. Então, a primeira parte eu já multipliquei. Agora, eu tenho que multiplicar o algarismo que está na casa da dezena, que é o 1.
Então, como o algarismo está aqui na casa da dezena, eu começo colocando o resultado a partir da casa da dezena, tá? Então, aqui na casa da unidade, vocês podem colocar, né, o zero, porque aqui vocês não vão mais utilizar essa primeira casa aqui. Então, a resposta vai ser agora a partir da casa da dezena. Então, 1 vezes o 3 fica 3. 1 vezes o 0 fica 0. 1 vezes o 2, 2. 1 vezes 1, 1. Agora, vocês coloquem o sinal de mais na frente, né? Verifique se está cada número embaixo da sua ordem correspondente. Faça um traço para separar e vamos fazer agora a operação de adição. Então, aqui nós temos 2 mais 0 fica 2. 1 mais 3, 4. 8 mais 0, 8. 4 mais 2, 6. E baixo. Então, a resposta ficou 16.842. Agora a professora vai explicar para vocês uma operação de divisão por 2 números. Então, na operação de divisão, primeiro vocês precisam fazer a tabuada do número que está no divisor, que é o 12. Então, vocês fazem a tabuada do 12 para ficar mais fácil para vocês efetuarem a divisão. Então, a professora já fez aqui a tabuada do 12 e agora que eu vou dividir. Então, eu quero dividir o número 672 por 12. Então, o 6, eu consigo dividir por 12? Não, porque o 6 é menor. Então, eu preciso verificar o número 67. Dá para dividir por 12? Dá, porque ele é maior, né? Só não sabemos se dá um resultado exato ou não. Então, o 67 a gente vai utilizar agora para efetuar a divisão. Então, 67 dividido por 12. Vamos aqui na tabuada, verificamos se tem algum resultado da tabuada que dá 67. Não, não tem. Então, o menor mais próximo é o 60. Então, 12 vezes 5 é igual a 60. Então, aqui nós colocamos o 5. E aqui, no outro lado, nós fazemos a subtração, menos 60. Então, o 60 dividido por 12, 60 dividido por 12 dá 5. E efetuamos aqui a subtração para verificar quantos sobraram. Então, 7 menos 0, 7. 6 menos 6, 0. Então, agora ficou 7. 7 dá para dividir por 12? Não. Então, eu tenho que agora baixar o próximo número que está ali no dividendo, que é o 2. Então, eu coloco o 2 aqui ao lado do 7 para formar o número 72. Então, agora eu vou lá na tabuada do 12 e vejo se tem o 72. Tenho 72. Por quê? Porque 12 vezes 6 é 72. Então, eu coloco o 6 aqui e ao multiplicar 6 vezes 12, eu tenho 72. Então, eu subtraio o 72 aqui. E 72 menos 72 fica 0. Certo? Depois, vocês vão fazer a operação de subtração. Lembre-se que vocês têm que emprestar sempre da outra ordem. Por exemplo, aqui 5, dá para tirar 7? Não, então eu tenho que emprestar
da ordem ao lado. E a operação de adição. 3 mais 7, 10. 10 unidades eu posso transformar, né, em uma dezena. Então, eu baixo o zero e subo uma dezena na ordem da dezena. Agora, atividade 6. Completar o quadro com os símbolos indicados de modo que o mesmo símbolo não apareça duas vezes, na mesma linha, na mesma coluna e na mesma diagonal. Então, vocês têm aqui, ó, 5 símbolos, um quadrado, um triângulo, o círculo, um losango e uma estrela. Então, vocês têm que colocar todos esses símbolos aqui, ó, 4 vezes cada um, sem que ele apareça na mesma linha, na coluna ou na mesma diagonal. Então, pensem, né? Reflitam que vocês vão conseguir. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora. Abraço!